Seja muito bem-vindo ao meu canal de palestras espíritas. O tema desse vídeo é a violência na visão espírita. Agradeço a Deus pela realização desse trabalho e agradeço a todos vocês que têm se inscrito em meu canal, têm compartilhado os meus vídeos. Agradeço muito essa ajuda que vocês têm me dado para a divulgação, sempre de otimismo, de esperança, de fé, que é aquilo que o Espiritismo nos traz. Agradeço muito a todos vocês. Essa ajuda é muito importante. Estamos quase chegando em 4.000 inscritos. São 4 anos já que o canal está no ar. Muito obrigado mesmo a todos vocês. Mas voltemos ao tema, a violência na visão espírita. Esse aumento significativo da violência nos centros urbanos faz-nos pensar que houve um retrocesso no processo evolutivo do espírito. Mas, como sabemos e aprendemos com a doutrina espírita, o espírito ele não retroage nesta caminhada em direção ao progresso. O fato nos comprova que está havendo uma incidência muito grande na reencarnação de espíritos, ainda dominados pelos instintos, sem noção razoável do bem e do mal, com ausência do senso moral, obedecendo apenas aos impulsos primários e cometem toda sorte de violência sem um sentimento de remorso. E a violência, ela nem sempre se reduz a um ato em si, a uma agressão física, mas a violência se remete muitas vezes também a uma tomada de decisão, a uma palavra que se diz. Enfim, nós precisamos analisar o problema da violência sob vários aspectos, mas o mais importante deles, o mais grave deles, é exatamente a violência física. E uma pergunta que fica: quais são então as causas de tanta violência? Seria o afastamento de Deus, a falta da religião, a separação da ciência e da religião, da filosofia materialista, de uma educação equivocada, materialista, ou o declínio da educação? Podemos dizer que tudo isso colabora para aumentar a violência. Mas, resumindo, diríamos que o problema maior é, sem dúvida nenhuma, a falta de espiritualização do ser humano. Espiritualização do ser humano é lembrar-se de que, muito embora as religiões, de um modo geral, com exceção do Espiritismo, não falem ou não aceitem da reencarnação, mas as religiões, de um modo geral, elas são espiritualizadas, pois acredita-se que haja alguma coisa depois da morte. O Espiritismo explica direitinho que depois da morte nós continuamos vivos, porque somos espíritos imortais. As outras religiões dizem que nós ficamos aguardando a volta de Jesus, ficamos aguardando mudanças que vão acontecer, mas a gente não desaparece. E é exatamente essa espiritualização que tem faltado, muitas vezes, nas pessoas, que não se lembram de que a vida continua, mesmo não entendendo, esses nossos irmãos de outras religiões, de que forma ela continua. Por isso o Espiritismo tem esse papel, de nos ensinar direitinho de que forma ela continua. Miséria, crueldade, egoísmo, injustiças, leis imperfeitas, fanatismo, desagregação familiar, ódios, corrupção e tudo o mais não passam de efeitos mediatos e imediatos, exatamente dessa falta de espiritualização. Aqueles que tiveram sua última chance de reencarnar nesse período de transição e não estão aproveitando, vão se deixando envolver facilmente por esses nossos irmãos que não querem a vitória do bem, criando esse clima de muitas dores ainda, de muita violência, fazendo que se cumpram o que Jesus nos alertava, quando ele dizia que
haveria ainda choro e ranger de dentes nesses tempos de mudança, os quais estamos vivenciando agora. Lembrando que as mudanças, elas são longas, porque nós só iremos nos desenvolver de forma natural, não é forçada, é de forma natural, e isso leva tempo. O Espiritismo não é por si só a salvação, muito pelo contrário, não é a salvação. Nós sempre, eu tenho sempre a oportunidade, em minhas palestras nos centros espíritas, de dizer que a vinda ao centro espírita, ela é muito importante. Mas o centro espírita não vai mudar a vida de ninguém se esse alguém não quiser mudar. O centro espírita vai ajudar, mas se esse alguém não quiser mudar, ele não vai mudar. Por isso que o Espiritismo não é, por si só, a salvação, mas oferece uma solução para a violência que cresce nas cidades. A educação, não apenas a educação acadêmica, mas sim a educação moral, formadores de caracteres saudáveis, que transformam o chamado homem velho, ensinado lá por Paulo de Tarso, no homem novo. É despir-se dos vícios e vestir-se com as virtudes, formando, por consequência, uma sociedade mais justa, mais altruísta. É o amai-vos e instruí-vos, recomendado pelo Espírito de Verdade, que encontramos lá em O Livro dos Espíritos. Também no Livro dos Espíritos, na questão 7, 5, 6, Allan Kardec ele indaga aos espíritos superiores se a sociedade dos homens de bem se verá algum dia expurgada dos seres violentos. Respondem os espíritos que a humanidade progride. Esses humanos, em que o instinto do mal domina e que se acham deslocados entre pessoas do bem, desaparecerão gradualmente, como o mau grão se separa do bom, quando este é separado. Mas desaparecerão para renascer sob outros invólucros, ou seja, sob outro corpo físico, em uma outra sociedade, em um outro planeta. Porque Deus não quer a morte do pecador. Deus quer a morte do pecado. E sempre nos dá oportunidade. E nós estamos num momento de transição. Esse momento de transição é aquele que nos dá a oportunidade de permanecermos ou não aqui nesse planeta, que irá se transformar num planeta de regeneração, num planeta melhor. Queiramos ou não. Queiramos ou não. Richard Simonetti, um grande escritor brasileiro, foi meu amigo, residia em Bauru, desencarnou há alguns anos, deixou um legado de mais de 60 livros, livros escritos por ele, livros que nos falam de uma forma muito racional sobre o nosso dia a dia. Então, Richard nos lembra que quando a contenção da violência deixar de ser um problema policial e se transformar em questão de disciplina do próprio indivíduo, quando a paz for produto não da imposição das leis humanas, mas da observação coletiva das leis divinas, então viveremos num mundo melhor. Nós andamos pela cidade e observamos as casas das pessoas que têm um automóvel. Então, a entrada da garagem tem sempre uma placa escrito: proibido estacionar. Chegaremos um dia em que isso não será necessário mais, porque é evidente que se eu sou uma pessoa educada, eu sei que ali, naquele lugar, eu não posso estacionar, porque uma hora, um momento, vai sair ou vai entrar um carro. Então, desnecessário serão essas placas.
Mas nós ainda vamos caminhar muito para que chegue esses momentos. Esse é apenas um exemplo banal do nosso dia a dia, mas quantas placas de proibido a gente tem? Quando nós nos tornarmos mais educados, isso não será mais preciso. Então não haverá mais a violência, porque nós iremos vencer a violência. E aqueles nossos irmãozinhos que permanecerem ainda desequilibrados, doentes, praticando ainda a violência e a crueldade, serão levados para mundos inferiores, onde irão ter a oportunidade de se educar. Mas haverá, nesse momento, muito choro, muito ranger de dentes e muitas dores. E eles provavelmente irão se arrepender de não terem aproveitado o mundo em que estavam e que estava melhorando. Porque uma coisa é certa, meus amigos e amigas, o nosso planeta está melhorando. Muito embora as notícias que nos chegam são sempre notícias de conflitos, de guerras, de crueldade. Mas isso é uma parte pequena apenas daquilo que ocorre nesse instante em nosso planeta. Porque a maior parte das pessoas estão, nesse momento, trabalhando, melhorando-se, pregando a paz, pregando o bem. Tenhamos certeza disso. Nós somos muito influenciados por aquilo que a imprensa nos traz, aquilo que a internet nos traz. Mas procuremos buscar as boas notícias que existem em quantidade muito maior do que as más notícias. Nos equilibremos mais, confiemos mais. E assim iremos viver numa sociedade sem violência. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos vocês. Fiquem bem, fiquem em paz.